Agora já estamos no ar, né? Vamos falar um pouco do Dr. Carlos Ricardo Baltzer, que é médico urologista formado pela Universidade de São Paulo, fez residência em cirurgia geral no Hospital das Clínicas da USP, é especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, membro do Núcleo Avançado de Urologia e do Núcleo de Medicina Sexual do Hospital Sírio-Libanês, médico assistente da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Cansei já, doutor. E também atende em consultas na Clínica Carlos Baltzer, em São Paulo. E ele vai falar aqui sobre a saúde do homem. O mês passado nós tivemos aqui o Outubro Rosa e um ginecologista falou sobre a saúde da mulher. O meu urologista, que por acaso também é do Sírio, o Luciano Nesrala, ele tem aconselhado para as pacientes mulheres que chegam lá com infecções recidivantes urinárias, por incrível que pareça, probióticos. É uma ótima saída. Então. Mas eu vou deixar com o senhor aí falar, porque eu tô bastante mexido com esse negócio de câncer da próstata, porque meu caseiro de 53 anos está com câncer da próstata e não tratou direito, não identificou direito. E agora está meio complicado, com metástase no rim e tudo mais. Agora está com a palavra o doutor Carlos Ricardo Baltzer. E muito obrigado, doutor, por atender esse convite da CLM aqui. É um assunto importantíssimo. Os mais jovens vão considerar que não é importante, mas eu tenho uma amiga que é geriatra e eu perguntei para ela quando começa a geriatria. Ela falou, quando acaba a pediatria. Não adianta vir depois que não vou conseguir melhorar muito. É a arte da prevenção, é exatamente isso. Agora a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Francisco. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o Novembro Azul aí. A gente podia começar, antes da Solange começar as perguntas, Solange, acho que eu vou fazer uma breve introdução sobre o Novembro Azul, né? Novembro Azul, na verdade, foi um movimento que começou na Austrália. Então, eles começaram a manter, na verdade, o bigode, né? Então, chamava mustache, né? E como era no mês de novembro, eles juntaram a palavra e ficava como Movember. E aí, esse movimento tinha o intuito, na verdade, de arrecadar fundos para tratamento de câncer de próstata. Isso acabou evoluindo, e aí, a nível mundial, acabou atingindo o mundo inteiro. E no Brasil começou com esse Novembro Azul, que veio mais ou menos junto na mesma época do Outubro Rosa, né? E aí cada mês com esse intuito. O Outubro Rosa com o intuito de prevenção por câncer de mama, e o Novembro Azul, que iniciou, na verdade, com o intuito de prevenção ao câncer de próstata, mas que lentamente todas as sociedades de urologia, todas as seções, estão ampliando para mais um mês de cuidado com a saúde masculina. Tanto é que a seção aqui de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Urologia, já colocou no slogan de Novembro Azul como Minha Saúde no Azul. Ou seja, a gente deixar aquilo com saldo positivo, não deixar no vermelho, né? Para você ter um cuidado geral sobre o câncer de próstata aí. Mas, enfim, eu estou aberto às perguntas. Aí, Solange, se quiser começar alguma pergunta, a gente vai batendo papo aqui. Eu acho o seguinte, para esclarecer para o pessoal mais jovem, que eles não estão muito preocupados, como é que funciona a detecção precoce e tudo mais, se basta o PSA ou se o toque é indispensável, como é que... Porque é o seguinte, eu já ofereci de graça para todo mundo ir no senhor aqui, ninguém se candidatou. Ninguém quer. Mito, né? Vamos lá. Bom, acho que a gente podia, se não se incomoda, voltar um passo para trás, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que é próstata, né? Não sabem nem para que serve a próstata. A próstata, na verdade, é uma glândula, né? Ou seja, é um órgão nosso que produz alguma secreção, e especificamente da próstata,
ela é responsável pela produção do sêmen, do líquido seminal, né? Então, o espermatozoide, que é a célulazinha mesmo, que vai fecundar, ela vem do testículo, mas ela depende dessas secreções produzidas pela próstata e armazenadas na vesícula seminal que estão juntas, para formar o ejaculado e conseguir manter o espermatozoide vivo, nutrido, e conseguir levar até o óvulo para poder ter a fecundação. Então, na verdade, a função da próstata é essa função de produzir o sêmen, o líquido seminal, e, portanto, a participação é na reprodução. Para poder fazer isso, a próstata acaba tendo que abraçar a uretra, que é a via de saída comum, tanto do sêmen quanto da urina. Então, muitas vezes, os sintomas urinários estão muito relacionados à questão da próstata. Se você tem alguma coisa que abraça a uretra, se ela aumenta por algum motivo, você vai começar a ter sintoma de urina. Então, você vai ter um sintoma ali de dificuldade para urinar, ter que fazer força para urinar, a sensação de que você não está esvaziando totalmente a sua bexiga, e muitas vezes isso vai fazer com que, se você tem uma capacidade que é estimada da bexiga entre 400 a 500 ml, se toda vez que eu for urinar eu tiver um resíduo, uma sobra ali de 150, 200, 300 ml, isso vai fazer com que a minha bexiga rapidamente se encha novamente, e aí a minha autonomia de voo fica mais curta, eu acabo tendo que voltar com mais frequência para urinar. Então, a gente relaciona muitos sintomas urinários com problemas prostáticos. Mas é importante a gente também ressaltar que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, no caso de câncer de próstata, você não tem sintoma urinário. E isso vem por conta da posição em que o câncer afeta a próstata. Se a gente imaginar a próstata como se fosse uma mexerica, vamos por assim, uma tangerina, enfim, e que a uretra passa no meio dela, em todos nós, a partir dos 40 anos de idade, a próstata vai crescer, ou seja, os gomos da mexerica vão crescer, a parte central dela vai crescer. Alguns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas isso vai fazer com que todos nós, em algum momento, vamos ter alguma dificuldade para urinar. Mas esse é um crescimento que a gente chama benigno, uma hiperplasia benigna da próstata. O câncer de próstata é uma doença da casca da mexerica. E muitas vezes ela cresce para fora e não para dentro da mexerica. Então, com isso, você pode ter um câncer de próstata, inclusive avançado, como o senhor mencionou no caso aí do seu caseiro, e muitas vezes você perguntar para ele, não tinha sintoma urinário, né? Então, por isso a importância desse mês, essa importância dessa questão da detecção precoce, porque nem sempre você precisa ter algum tipo de sintoma para daí ter um diagnóstico de câncer de próstata. Os sintomas, como eu falei, estão muito mais relacionados a um crescimento benigno que vai acontecer com todos nós, homens, em algum momento da nossa vida. A única maneira, então, de detectar de fato, como está no córtex, né, da próstata, seria pelo toque retal, então. Na verdade, a gente tem algumas maneiras de você tentar detectar precocemente. Então, voltando, como o câncer é dessa parte externa, né, da casca ali, da mexerica, vamos pôr assim, você, quando faz o toque, você sente exatamente a camada externa dela. E aí você vai sentir a presença ou ausência de algum nódulo, alguma área endurecida, porque a próstata está embaixo da bexiga e muito próxima na frente da onde está o intestino reto, então, por isso a questão do toque retal, do exame feito por via retal, em que você sente essa camada mais posterior e externa da próstata. E você tem a outra arma, que é o PSA, que é um exame de sangue, né? Então, o PSA, na verdade, ele é uma substância ela tem a ver com essa questão de liquefazer, de ajudar o sêmen na questão da fecundação. Ela é produzida exclusivamente na próstata, e no caso do câncer, por um defeito das células, esse líquido acaba caindo na circulação e aumentando o PSA. Então, se você tem um toque com alguma alteração, ou PSA mais elevado, você tem uma suspeita de ter um câncer de próstata. Nem os dois sozinhos dá diagnóstico. O diagnóstico só acontece quando você faz o que a gente chama biópsia, que é retirar pequenos fragmentos da próstata que são olhados no microscópio, e aí
o patologista vai dizer para a gente se tem ou não tem um tumor ali. E também é interessante falar que o PSA não é específico para câncer de próstata. Você pode ter um PSA aumentado por vários outros motivos que não câncer. Então, não é porque você tem um PSA mais alto que obrigatoriamente você tem um câncer. Por exemplo, para nós, né, que já colhemos PSA, você sabe que nas orientações, por exemplo, você tem que estar 48 horas sem ter ejaculação. A própria relação, a própria ejaculação, por até espremer a próstata, já aumenta o PSA. Uma infecção urinária aumenta o PSA. Você ter alguma manipulação da uretra, você passou uma sonda, ou então você estava com um cálculo, uma pedra, e a pedra saiu pelo canal, todas essas situações aumentam o PSA. Então, é importante ressaltar isso. O PSA, ele é muito sensível, ou seja, várias alterações, inclusive o câncer de próstata, aumentam o PSA, mas ele não é específico, ou seja, não é porque eu tenho um PSA mais alto que eu obrigatoriamente vou ter câncer. É só uma coisa que, somada ao toque retal, aumenta a nossa suspeita para um câncer de próstata. E aí, você tem que progredir no diagnóstico. Tem idade para mínima para acontecer isso aí? Ou... Tem. Na verdade, o que acontece? A gente sabe que o câncer de próstata é uma doença que aumenta a incidência, aumenta a prevalência, aumenta o número de casos à medida que a gente vai envelhecendo. Então, você não precisa começar aos 5 anos de idade a fazer, né, check-up de próstata, mas você precisa obrigatoriamente, a partir dos 50 anos, a fazer os seus check-ups, que aí, como nós estamos comentando aqui, seria pelo menos um PSA e um exame de toque. Quando essa situação muda? Existem situações em que você tem um risco aumentado para câncer de próstata, e aí a idade cai para 45 anos. Então, que fatores de risco seriam esses? Por exemplo, se você tem um familiar de primeiro grau, então nós estamos falando pai, o irmão, filho, que tenha câncer de próstata, a sua chance é 2 vezes maior do que de uma pessoa que não tem um antecedente. Se você tiver 2 familiares, a sua chance é 6 vezes maior. Então, ou seja, os antecedentes familiares, principalmente de primeiro grau, fazem com que, ao invés de começar aos 50, você comece aos 45. Outro fator de risco, por exemplo, existe uma questão racial. A gente sabe que as pessoas de raça negra, raça escura, têm mais chance de ter o câncer de próstata mais agressivos. Então, eles também têm essa indicação de começar aos 45 anos. E existem outros fatores que acabam não levando você aos 45 anos, mas que você tem que ficar mais atento. Então, são eles obesidade, por exemplo. A gente sabe que os obesos têm mais chance de ter câncer de próstata e, quando tem, são, em geral, mais agressivos. E você também tem a questão do antecedente de câncer de mama, principalmente se for um câncer de mama relacionado a alguma alteração genética. Os mesmos genes que dão aumento do risco de câncer de mama, são um gene que chama BRCA, ou como eles costumam dizer, BRCA, são os mesmos que estão relacionados a câncer de próstata hereditário também. Então, se você também tem um familiar que tenha tido câncer de mama, principalmente primeiro grau, é importante você discutir com o seu urologista qual seria o seu risco e também começar um pouco mais cedo a fazer essa detecção, porque é importante a gente ressaltar aqui que a gente não tem nada eu posso usar alguma coisa que vai me prevenir ter? Tem algum remédio que eu posso usar? Tem algo que eu posso fazer que vai prevenir eu ter um câncer de próstata? Infelizmente, a gente não tem isso. Eu não tenho um remédio que vá tirar a minha chance de ter. Então, a minha arma acaba tendo que ser detecção precoce. Então, se eu tenho esse antecedente, se eu tenho esse risco maior, o quanto antes eu começar, quanto menor for a lesão que eu detectar, maior a chance eu tenho de tratar, maior a chance eu tenho de opções de tratamento, maior chance de cura, menor chance disso voltar para frente. Então, a gente tem que se preocupar mesmo com isso e tentar detectar o quanto antes. Aproveitando que nós viemos de Outubro Rosa, homem também tem câncer do seio? Tem também. O câncer de mama também existe nos homens. Existe uma preocupação, às vezes, e até às vezes uma confusão entre ginecomastia, que é o crescimento da glândula mamária,
com com câncer de mama, né? Então, às vezes, você tem uma mama aumentada, mas existe sim. Então, faz parte de um exame físico você palpar a mama no homem também. Então, se você, por exemplo, o homem que está aqui nesse webinar escutando, perceber alguma, principalmente assimetria na questão das mamas, é importante se investigar. A gente tem que fazer um ultrassom. Se tiver alguma suspeita, você vai para o mesmo caminho de fazer uma biópsia, de tirar um pedacinho e mandar analisar para verificar se tem ou não o câncer. Simetria seria uma diferença entre as mamas, né? Isso, um lado maior do que o outro, um lado mais sensível do que o outro, alguma ferida que você tenha numa das mamas e na outra não. Então, qualquer sinal de diferença, de que não, elas não estão iguais, você merece essa investigação. Ou então, simplesmente, o crescimento delas. Elas estão crescendo, você precisa entender o porquê isso está acontecendo. Porque eu acho que é importante a gente, de uma maneira muito simples, né, tentar entender por que a gente tem um câncer. Né? Um câncer, na verdade, é um crescimento anormal de uma célula que era normal. Então, sei lá, um exemplo, se você tiver, meu polegar tem que crescer até aqui, meu indicador tem que ser maior que o meu polegar. Mas eu tenho uma informação no meu gene que fala que, olha, meu dedo vai crescer até aqui e meu polegar vai crescer até aqui. Então, o que controla isso é o nosso sistema imunológico, que faz o que a gente chama a morte programada da célula, que chama apoptose. Então, eu tenho, né, essa minha informação genética de que meu dedo tem que crescer até aqui. Agora, se alguma célula tiver o DNA alterado, ou se o meu sistema imunológico não for capaz de identificar e matar aquela célula, meu dedo vai crescer indefinidamente. Ou seja, eu começo a ter um câncer qualquer. Esse raciocínio vale para qualquer câncer que a gente tem. Se eu tenho algum fator que estimule alterações genéticas, por exemplo, sol. Eu tomo muito sol e eu tenho a pele muito clara. Aqui vão ter alterações genéticas nas células da minha pele que vão começar a crescer e quando elas ultrapassarem minha capacidade do sistema imunológico de deter esse crescimento, você vai ter um tumor. À medida que elas forem crescendo, quanto mais diferentes elas forem das células originais, maior a chance daquilo não só crescer, como ir para outros lugares. Então, vamos dar um exemplo na próstata. Então, a informação da célula prostática é ficar ali naquele local. Agora, se eu tenho uma célula cancerígena que começa a crescer ali, eu vou começar a ter um crescimento descontrolado daquilo, ou seja, o câncer começa a crescer localmente. Vai ter um momento que a informação de que ela deveria ficar onde está a próstata se perde. Aí ela vai para os linfáticos, para os gânglios que estão naquela região. Um pouco mais, ela vai para os ossos, e um pouco mais, ela vai para outros órgãos. Ou seja, quanto mais diferente for a célula, é o que a gente fala de células mais agressivas ou mais indiferenciadas, ou seja, diferentes da célula original, maior a chance daquilo crescer, espalhar e dar metástase, que é um câncer fora do local original. Então, é por isso que a gente tem que tentar detectar o quanto antes, quando pegou essa alteração bem no começo. E daí eu vou ter um câncer só na próstata, eu posso fazer um tratamento somente localizado na próstata, sem afetar outros órgãos ou a função de outros órgãos. O câncer da próstata é lento, rápido? Como é que ele é? Habitualmente ele é lento, tanto é que a gente faz um check-up, né, assim, um screening para câncer de próstata uma vez ao ano. Você não tem que fazer. Se fosse uma coisa que crescesse muito rápido, você teria que fazer a cada 3 meses, mas não é isso. Ele normalmente é um câncer que cresce devagar. Porém, quanto mais jovem, mais agressivos tendem a ser os tumores. Quanto mais idosos, mais lentos eles são, menos agressivos eles são. Portanto, quanto mais cedo e quanto mais jovem for o paciente que eu conseguir detectar o câncer, maiores as chances de, se eu tratar, ele vai ter diferenças no futuro. Então, vamos supor, você detectar um câncer num paciente ao redor dos 60 anos é muito diferente de você detectar um câncer num paciente ao redor dos 90 anos, né? Outra informação, além da idade, é exatamente essa questão da diferenciação das células, ou seja, o quão agressivas ou o quão diferentes elas são das células originais. Essa informação está na biópsia. Então, especificamente para câncer de próstata, existe uma escala
que você determina essa agressividade. Essa escala chama escala de Gleason, é o nome da pessoa que fez isso. E os cânceres vão de 6 a 10, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um Gleason 6, ou seja, o mais bonzinho dos cânceres malignos, né? Porque se eu tenho um câncer, eu estou falando de um câncer maligno, não estou falando de câncer benigno, tá? Então, se eu tenho um Gleason 6 e eu tenho um PSA baixo, principalmente abaixo de 10, eu posso fazer o que a gente chama de vigilância ativa, ou seja, eu não sou obrigado a tratar o câncer naquele momento, mas eu posso ir acompanhando. É uma vigilância, não é que eu abandono aquilo, não. Eu sei que eu tenho. E aí, a cada 3 meses, eu checo o PSA, uma vez por ano eu repito a biópsia, e se tiver algum sinal de que ou o PSA está crescendo muito rápido, ou que o câncer saiu de 6, foi para 7, 8, 9 ou 10, aí eu tenho que tratar. Aí eu deixo de vigiar e faço um tratamento efetivo de fato naquele câncer. Eu não posso esquecer, volta daqui a 3 anos para a gente ver o que está acontecendo. Não, porque aí eu vou estar arriscando muito. Agora, se eu já descubro um câncer que de início é 7, 8, 9 ou 10, aí eu vou considerar a idade do paciente, porque como é um crescimento lento, para pacientes que tenham uma expectativa menor do que 10 anos, eu não preciso submeter a um tratamento agressivo, eu posso simplesmente usar medicações que vão me controlar o crescimento do tumor. Se ele tiver uma expectativa maior que 10 anos, e isso, graças a toda a medicina, graças aos nossos cuidados, está acontecendo cada vez mais, ou seja, cada vez mais a gente está aumentando nossa expectativa de vida, também está aumentando as indicações para tratar um câncer que você acha que você descobre. Então, se você tiver mais do que 10 anos, você deve sim tratar. Por isso, a importância de detectar. Tem acho que algumas perguntas. Tem perguntas aí. Li aí. Vamos lá. Tem uma pergunta. Acho que o senhor até já respondeu. O PSA alto significa câncer de próstata? Então, como eu comentei, não. É uma suspeita, é um sinal amarelo, é um sinal de atenção, né? É importante a gente perceber a progressão do PSA. Então, vou dar um exemplo. Assim. Se você tem, por exemplo, uma coisa chamada prostatite, que é uma infecção na próstata, muitas vezes você tem, repentinamente, um salto de 5 a 10 vezes o seu valor normal, por causa da infecção em si, mas que em seguida cai quando você trata a infecção. Agora, se você vem tendo um crescimento consistente de PSA, a gente espera que um PSA possa aumentar em torno de 0,4 a 0,5 nanogramas, que é a unidade que eles usam, por ano. Então, se a cada ano meu PSA está dando saltos de mais do que meio, eu tenho que ter uma atenção maior a isso aí, tá? Porque o PSA também é produzido numa próstata normal. Como eu falei um pouco antes, é esperado que a nossa próstata cresça à medida que a gente vai envelhecendo. Então, também é esperado que eu tenha um PSA mais alto. Por isso, existem alguns trabalhos que correlacionam idade com PSA. Ou seja, tem alguns pacientes que falam, mas doutor, eu tenho 75 anos, então o meu PSA não é o 2,5, o meu PSA é o 4. É mais ou menos isso, é porque sua próstata é maior, portanto, você consegue ter PSAs maiores. Existe até uma maneira de você calcular isso, que é uma coisa que se chama densidade de PSA, que seria o quanto se espera de PSA por grama de próstata. Então, você consegue fazer esse cálculo. Então, se eu tenho uma próstata pequenininha, uma próstata que tenha 20, 25 gramas e um PSA muito alto, ou seja, é muito PSA para pouca próstata. Então, minha suspeita para câncer aumenta. Existe também uma outra questão que acho que ele não perguntou, mas para quem faz check-up, é uma coisa que, se você for colher o PSA, você tem um negócio que chama PSA total, uma coisa que chama PSA livre. São 2 tipos de PSA que você perde no exame de sangue. E a gente sabe que entre 2,5 de PSA e 10 de PSA, você pode calcular uma relação de PSA livre sobre o total. O que é isso? Eu pego o valor do meu PSA livre, que foi medido no exame, divido pelo meu PSA total. Se o percentual que eu consegui dessa divisão for menor do que 10%, existe uma chance maior
de que o PSA esteja aumentado por um câncer na próstata. Se essa relação for maior do que 15% ou 20%, a chance é que provavelmente você tenha um aumento de PSA por uma outra causa benigna, não por um câncer. Mas são todos artifícios, né? Esse velocidade de PSA, densidade de PSA, relação PSA livre sobre total, que vão depender de um segmento. Então, eu preciso ter um acompanhamento para conseguir fazer isso e discutir com o paciente a chance de ter ou não ter. Eu acho que a mensagem mais importante é que você precisa, pelo menos, ter. A gente tem que, pelo menos, escolher o PSA inicialmente, para daí poder discutir quais são as chances daquilo ter. Mas, sim, fiz a volta toda. Respondendo especificamente a pergunta, não. PSA alto não necessariamente é câncer de próstata. Então, na verdade, aqui tem uma pergunta que é totalmente de detalhe técnico, se a cirurgia do câncer seria feita pelo Da Vinci, lá pelo robô, ou por laparoscopia, o método tradicional, por dentro da uretra. Como é que, Tá bom. que seria mais indicado? Vamos lá entender. A primeira coisa, assim, por dentro da uretra, é o que a gente costuma chamar de RTU, ou raspagem da próstata, tá certo? Então, por dentro da uretra, você não trata câncer. Né? Por dentro da uretra, você trata, no máximo, hiperplasia benigna. Então, voltando ali à história da mexerica, por dentro do canal, eu só consigo raspar os gomos da mexerica, eu não consigo raspar a casca. E o meu câncer está na casca. Então, o meu tratamento para câncer é tirar a mexerica inteira, a casca e os gomos, certo? Então, esse é o meu tratamento para câncer de próstata. A maneira que você vai fazer só depende da habilidade técnica de quem está te atendendo. E, obviamente, da disponibilidade. Então, se você está por exemplo, você tem um paciente que tem um diagnóstico de um câncer localizado, ele está no interior do Mato Grosso, onde você não tem absolutamente nenhuma capacidade de fazer nem laparoscopia e nem robótica, você deve escolher a cirurgia aberta, tá certo? Se você está num centro como São Paulo, em que você tem hospitais que têm 3 ou 4 robôs, a sua opção para tratar com robô aumenta. Mas os resultados do ponto de vista oncológico, ou seja, do ponto de vista de sobrevivência, de recidiva, de cura, são iguais em todas as técnicas. O que muda, então? Por que em São Paulo a gente faz muito mais cirurgia robótica do que laparoscópica, do que cirurgia aberta? Basicamente porque o robô permite uma visualização melhor, então eu estou olhando mais de perto a próstata, permite um controle sobre a dissecção maior, porque o próprio robô tem alguns mecanismos de filtragem do meu movimento. Então, por exemplo, se eu estou controlando o meu robô e eu resolvo espirrar e fazer um movimento muito súbito, o robô entende que esse tipo de movimento não existe e ele não vai fazer. Assim, ó, não tem por que você fazer isso. Da mesma maneira, o robô, principalmente esse Da Vinci que o senhor mencionou, você coloca a cabeça dentro de um console. Na hora que eu tiro a cabeça para olhar, o robô trava a posição onde estiver. Então, esses mecanismos de segurança fazem com que eu tenha um controle melhor e, principalmente, eu tenha uma recuperação mais rápida do que numa cirurgia que eu faço um corte, principalmente abaixo do umbigo, que vai ter pelo menos algo entre 12 a 15 centímetros de comprimento, que vai doer mais, vai me deixar mais tempo acamado, vai me deixar mais tempo afastado do trabalho e tudo mais. Então, no ponto de vista tratamento tumor, tanto faz o tratamento. Do ponto de vista recuperação, ir mais rápido para casa, o robô tem vantagem. Bom, tem outra pergunta aqui, vou resumir algumas perguntas juntas. O senhor já respondeu, que a partir dos 34 anos não seria necessário fazer exame de toque, etc, etc. Mas é o seguinte, mudando de pato para ganso aqui, tem infecção urinária. E aí a pergunta é, infecção urinária com sangramento pode indicar câncer de próstata? Tá, Acho que primeiro está a infecção, né? Na verdade, assim, se você for específico, sangramento, né? Sangue na urina, tá certo? A primeira causa de sangue na urina é infecção sozinha. Se tiver uma infecção de urina, essa infecção significa que eu tenho bactéria entrando
na mucosa da bexiga, no revestimento da bexiga, isso pode sangrar. A segunda causa de sangramento é pedra, é cálculo, né? Então, você pode ter cólica de rim e ter sangue na urina. A terceira causa é tumor, mas não de próstata, de bexiga. Ou seja, câncer de próstata para dar sangramento na urina é muito difícil e é só em estágios muito avançados. Vamos verter um pouquinho agora, não, já que a gente está falando de próstata. Se eu tenho um crescimento benigno da próstata, né, e como eu estava falando, como ela abraça a uretra, muitas vezes sobra xixi dentro da minha bexiga. Esse xixi que fica parado ali é o que a bactéria quer para ter infecção. É um sopão ali de comida que eu posso me reproduzir à vontade. Então, o resíduo, ou seja, sobrar xixi na bexiga, facilita as infecções e, com isso, facilita meu sangramento. Então, se eu tenho um paciente que chega no meu consultório com infecção de urina, que teve um sangramento, a primeira coisa que eu vou pensar é por que ele teve a infecção. E aí talvez seja uma próstata aumentada benigna, não câncer. Entendeu? Ele toma Jardiance, né? Jardiance tem um detalhe aí, né? O Jardiance é uma medicação que é muito eficiente, muito boa para você tratar diabetes, só que ela tem muita glicosura, ou seja, aumenta muito a quantidade de açúcar na sua urina. E aí isso aumenta não só a questão da infecção urinária, mas a infecção principalmente da pele do prepúcio, do pênis, né? Assim, o prepúcio é aquela pele que cobre a glande, a cabeça do pênis. Se você tem uma urina que tem muito açúcar e principalmente sobra resíduo nessa região, aí nesse caso é o fungo que adora. É o fungo da pele que resolve crescer e dá o que a gente chama balanopostite, que é essa inflamação por fungo dessa pele. Então, nos pacientes diabéticos que estão usando esses remédios que aumentam o açúcar da urina, a gente tem que ficar muito atento ao resíduo, a se sobra urina, ao redor do prepúcio, porque eles são pacientes que têm infecções mais frequentes, sim. A outra pergunta aqui está relacionada. O senhor já falou que esse sobrepeso é uma das causas, vamos dizer assim, não é uma causa evidente, mas tem uma correlação com o aumento de... E agora a pergunta é, diabetes também aumenta a correlação de câncer de próstata? Para câncer de próstata, não, diabetes não. De uma maneira geral, assim, de fatores de risco, a gente tem a questão da obesidade. Existem estudos populacionais que tentam correlacionar a dieta também. Então, se a gente olhar de modo no painel mundial, né, países que têm mais consumo de carne animal, né, carne e gordura, tem mais câncer de próstata do que outros países em que você tem uma dieta mais próxima, por exemplo, à dieta do Mediterrâneo. Ou seja, dieta que tem muito azeite, muito legume, peixe, etc. Então, o consumo de gorduras e proteínas animais também facilitam, aumentam a causa ou a chance de você ter câncer de próstata. Não tem nenhum estudo que correlacione, essa proteína ou é isso especificamente que causa o câncer. Isso são estudos de observação de nível mundial, da população mundial. E tem a última pergunta aqui. Tenho 25 anos e vou muito mais ao banheiro que meus amigos e colegas. É normal? Depende. Então, assim, vamos tentar entender. Existem para você poder ir com mais frequência urinar, a gente tem alguns motivos. Então, um dos motivos poderia ser, eventualmente, uma questão de obstrução. Ou seja, como eu estava comentando no caso de uma próstata aumentada, eu vou muito porque toda vez que eu faço xixi, sobra urina lá, e isso me obriga a ter que voltar com mais frequência para esvaziar a bexiga. Só que quando eu vou de novo e não consigo esvaziar de novo, eu vou rapidamente outra vez lá. Só que a outra causa, e que é mais comum em idades mais jovens, seria, na verdade, você ter uma questão do armazenamento da sua bexiga não adequado. Então, se a minha capacidade da bexiga, ao invés de ficar ao redor de 400 ou 500 ml, for ao redor, por exemplo, de 200 ml, eu vou ter que, pela pontinha matemática, ir 2 vezes mais do que todo mundo. Tá certo? Então, se existe uma questão da complacência, da capacidade da sua bexiga aguentar mais frequente,
então você acaba tendo que urinar com uma frequência maior, que seria algo mais esperado para alguém de 25 anos de idade. Podem existir problemas obstrutivos em 25 anos de idade? Pode. Você pode ter um problema na uretra, por exemplo. Então, o canal em si, não a próstata, mas o canal em si é estreito. Eu posso ter um problema na saída da bexiga, que é uma estenose de colo vesical, que muitas vezes existe hipertrofia desse colo que é congênita, ou seja, a pessoa nasce assim. Existe a questão dele próprio ser assim. Então, é uma coisa comum, por exemplo, em pacientes que têm, a gente chama enurese, né? Que é essa história de fazer xixi à noite na cama, sabe? Que as crianças têm. Depois de uma certa idade, isso vai melhorar. Mas a gente sabe que existe por que que eles têm isso? Existe, na verdade, uma imaturidade do sistema neurológico, ou seja, a parte neurológica não é madura o suficiente, então é mais comum, por exemplo, em pacientes que têm parto prematuro, que eles tenham mais dificuldade de controlar a urina à noite. E a gente sabe que essas crianças, quando chegam na vida adulta, são pacientes que normalmente vão mais vezes urinar do que a média, por uma questão realmente da capacidade de aguentar a bexiga. Então, assim, se você está percebendo uma alteração na questão urinária, na frequência urinária, na força do jato, na quantidade que você está urinando, você deve sim procurar um especialista para entender o porquê. A gente falou de diabetes. Um dos principais sintomas do diabetes também é você urinar demais. Mas aí a diferença é que você vai urinar a quantidade maior, né? Então, o açúcar que está saindo na urina faz com que você urine com mais frequência. Então, o diabético tem o que a gente chama poliúria, que urina com frequência e quantidade maior, e tem muita sede, consequentemente, porque ele está urinando mais, bebe muita água. Então, todo mundo fala, eu estou urinando à noite e estou com muita sede à noite, acho que eu estou diabético. Na verdade, tem um fundo de verdade nessa história toda. Bom, outro assunto aqui é sobre a bomba hidráulica, disfunção eréctil. Paciente que foi operado com robô e ficou impotente, Uhum. com incontinência urinária também. O médico disse que resolveria com Sim. alguma pílula azul, depois com injeção intrapeniana, e não resolveu de nenhuma maneira nem de outra. O que mais? É uma coisa psicológica ou é uma coisa real? Não é não. Vamos lá. Por que essa história toda? Porque a gente comentou dessa... Eventualmente eu descobri um câncer e não tratar, né? Por que eu não trato todo mundo? Vamos começar daí. Porque, de fato, o tratamento, seja por robô, seja laparoscopia, seja cirurgia aberta, ele pode causar alguns problemas, né? Então, o primeiro deles é a questão da continência, que é a minha capacidade de segurar a urina. A próstata, localizada ali abaixo da bexiga e abraçando a uretra, ela também tem um papel na minha capacidade de segurar o xixi quando eu não quero ir ao banheiro. Então, quando eu espirro, quando eu tuço, quando eu faço esforço, ela faz parte desse mecanismo de segurar a urina ali. Se eu tiro a próstata dali, minha chance de perder a urina pode ser maior. Mas é muito maior? Na verdade, não. Se a gente for estudar isso aí, alguém que precise de fato tratar da questão de perda de urina, em menos de 5% das vezes. Mas existem casos em que isso acontece. Qual que é a segunda grande consequência quando você trata a próstata? Os nervos da ereção, aqueles que estimulam os vasos do pênis a aumentarem para você conseguir uma ereção, eles estão localizados na cápsula da próstata, eles estão na parte externa da próstata. Então, quando eu faço uma cirurgia, eu preciso afastar esses nervos da próstata. Por isso que é importante, se eu tiver um câncer de próstata muito inicial, muito no começo, a minha chance de conseguir preservar os nervos aumenta também. Se eu tenho um câncer que já cresceu e, inclusive, invade esses nervos, eu vou ser obrigado a tirar esse nervo, caso contrário, eu vou deixar o câncer ali. Mas o que acontece? A chance de você ter diferenças na sua ereção depois de tratar um câncer de próstata, essas já são maiores, já vão entre 30% a 40% das vezes. Então, assim, se eu preciso ter indicação para tratar, porque eu vou passar por um risco de perder urina e vou passar por um risco de ficar com problema de impotência, de disfunção erétil. Muito bem. Então, eu fiz isso aí.
tive que operar o câncer de próstata e acabei tendo as duas coisas. Qual que é a minha chance de melhorar da perda de urina? Ela vai aumentando com o tempo. Você pode ter fortalecimento, você faz fisioterapia, você tem medicação, você tem diversas maneiras de você tentar melhorar a sua capacidade de segurar a urina. E da parte da ereção? Na verdade, você tem que tentar recuperar a sua ereção o quanto antes. Não é um problema psicológico, existe o nervo que foi afetado, então você tem uma disfunção erétil, mas de causa neurológica, de causa neurogênica. E o que você faz? É mais ou menos o caminho que a pergunta aí deu. Você começa com medicação, primeiro oral, em seguida você pode usar uma medicação que é injetável, é um vasodilatador, ele aumenta os vasos. Você pode aplicar diretamente no pênis para você ter essa ereção, porque daí eu não dependo do nervo para ter ereção, mas se eu aplicar o remédio diretamente no pênis, ele consegue ter essa ereção. E caso isso não funcione, você pode usar o que a gente chama prótese peniana. A prótese peniana são maneiras de você conseguir ter ereção ou manter ereção para você conseguir ter relação sexual. E esse, na verdade, é o último passo, caso esses passos anteriores não aconteçam. Existe uma questão psicológica em todo homem que tem um problema de ereção, né? Todo homem com problema de ereção e tem uma parte psicológica também, por uma questão da nossa cultura, da maneira que a gente foi criado, dessas obrigações de que você tem que estar lá sempre presente, de que você sempre tem que ser potente, de que você tem que conseguir tudo sempre. Então, existe já essa pressão psicológica nossa. Então, normalmente, problemas de disfunção erétil são acompanhados de problemas também psicológicos. Então, se você imaginar um paciente que, em questão de alguns meses antes, era uma pessoa saudável, chega com o diagnóstico de um câncer de próstata, é submetido a uma cirurgia, ele precisa ter a cabeça, que sabe que pode dar problema de ereção. Aí ele precisa ainda, eu quero testar para ver se realmente vai funcionar ou não. Então, existe uma pressão psicológica também. Mas não é só psicológico, não. Existem causas que, infelizmente, acontecem, principalmente se a gente pegar um diagnóstico um pouco mais tarde de câncer de próstata. E a última pergunta, que eu sei que o senhor está ocupadíssimo, Imagina. seria que diagnóstico por imagens, tipo ultrassom, ressonância, ajuda a detecção de câncer de próstata? Vamos lá, sim. Mas vamos de novo. O mínimo é o PSA e o toque, tá certo? Esse é o mínimo para conseguir ter uma indicação, uma suspeita. A imagem não substitui o toque. Não substitui. Estou vendo que a pergunta aqui é capciosa. Não, ele escapar do toque. Alguém está querendo fugir. Não, na verdade, por que não? A gente sabe que mais ou menos 20% das pessoas que têm câncer de próstata só tem alteração no toque. Tem PSA normal, ultrassom normal. Então, 20% são só detectados pelo toque mesmo. Claro que, à medida que aquilo for crescendo, existe uma chance maior principalmente do meu PSA se alterar. Mas se você esperar isso acontecer, muitas vezes você perde o diagnóstico, né? Acho que a questão aí é muito mais sobre uma questão da ressonância. Existe uma ressonância hoje que a gente chama ressonância multiparamétrica de próstata. E o que significa esse nome, né, multiparamétrica? Porque, na verdade, tem diversos significa parâmetros. Que ela é cara, é isso? Ela é cara e o convênio não cobre, é isso que significa, entendeu? Mas ela dá alguns parâmetros que dão o nosso risco para ter câncer de próstata. Então, por exemplo, as mulheres estão muito mais habituadas do que nós, homens, a fazer check-up. Então, existe a mamografia. A mamografia dá um diagnóstico que a gente chama BIRADS, ou seja, dá uma escala de risco para câncer de mama. Dependendo daquela escala, eu estou indicado ou não fazer biópsia. No caso da próstata, a ressonância multiparamétrica tem o mesmo papel. Ela faz uma escala que também vai de 1 a 5. Então, a gente sabe que esses PIRADS, no caso P de próstata, o PIRADS 1 e 2, a gente fica mais tranquilo. O 3 é uma zona cinzenta, 4 e 5 tem chances progressivamente maiores de ter um câncer de próstata. Então, se eu tenho ali um toque normal, mas eu tenho um PSA alto e eu faço uma ressonância que eu tenha algum nódulo
que foi descrito como 3, 4 ou 5, estatisticamente é melhor eu fazer a biópsia do que passar esse diagnóstico, né? Então, às vezes eu posso estar um caso em que o PSA está alto, o toque está normal, e aí eu venho com uma alteração na ressonância e fazer isso. Agora, a ressonância não substitui isso. Tanto é que a gente usa muitas vezes a ressonância para casos muito suspeitos ou para casos em que já foi feita uma biópsia e não se achou nada, porque além de dar essa escala de risco, ela fala exatamente onde está esse risco. Então, ela fala, olha, aqui no seu cantinho esquerdo superior tem esse nódulo suspeito. Então, se eu vou fazer a biópsia não é só uma biópsia aleatória, que é uma biópsia que a gente tira 12 pedacinhos representando cada setor da próstata. Eu vou tirar esses 12 pedacinhos e, na área suspeita, acrescentar de 2 a 5 fragmentos a mais. Então, a minha ressonância acrescenta informações, mas não substitui nem PSA e nem toque. Bom, a última pergunta aqui é relacionada à nossa bomba hidráulica, que foi concebida pela evolução para a gente falhar depois de uma certa idade. A gente interfere nisso aí. A pergunta é se depois dos 65 anos, o aumento da próstata diminui, aumenta a chance de você ter disfunção eréctil. Vamos lá. O aumento da próstata diretamente, não. Só que o que acontece? A gente sabe que também o aumento da próstata, a próstata crescendo mais rapidamente, tem muito a ver com uma coisa que chama síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É você ter fatores de risco para diversas doenças. Então, se eu tenho diabetes, se eu tenho meu colesterol mais alto, se eu tenho minha cintura, minha linha de cintura maior, ou seja, eu tenho uma obesidade principalmente central, isso tudo vai fazer com que eu tenha mais chance de ter, por exemplo, diabetes, AVC, infarto e tudo mais. Então, pacientes com síndrome metabólica têm crescimento de próstata maior, mais rápido. E pacientes com síndrome metabólica têm mais disfunção erétil. Então, na verdade, é uma coincidência, porque os fatores de risco são comuns. Então, se eu tenho um fator de risco para crescer a minha próstata, eu também tenho um fator de risco para ter disfunção erétil. Especificamente para disfunções eréteis, tem outros fatores de risco. Então, se você pega, por exemplo, um paciente que teve um infarto, teve uma angina, teve uma dor no peito qualquer, o que leva a você fechar um vasinho no coração é o mesmo fator de risco que leva a fechar um vasinho que está indo para o pênis. Então, se eu tenho algum paciente que tenha disfunção erétil no meu consultório, uma coisa que obrigatoriamente ele vai fazer é um check-up cardiológico. Eu tenho pacientes que vieram já para indicar, doutor, eu quero tratar de disfunção erétil. Tá bom. Mas e as outras coisas? Não, tudo bem. Não, você vai... Eu já descobri paciente que estava para infartar. Ganhou stent antes de qualquer tratamento urológico, entendeu? Não precisou mais, né? Hã? Aí não precisou mais. É quase isso, né? Se a bomba não estiver funcionando bem, não vai ser a bomba hidráulica de baixo que vai solucionar. Né? Eu tenho que a bomba coração tem que estar funcionando primeiro. Então, os fatores de risco são fatores de risco comuns. E aí é que entra a questão, talvez, um pouco da prevenção, que além dessa questão da alimentação, além dessa questão da obesidade, você ter estilos de vida saudável, então, é você fazer ginástica, você conseguir dormir direito, você ter hábitos saudáveis, não fumar, não beber em excesso, etc., vão acabar diminuindo a sua chance de ter qualquer problema prostático, tá certo? Porque você vai ter mais uma saúde em geral melhor, você vai ter o teu hormônio melhor, você vai ter menos chances de ter alterações tanto de crescimentos benignos quanto de câncer de próstata. Muitas vezes, claro que não é só a questão do que a gente pode alterar, né? Mas existe a questão genética, por exemplo, se você tem no gene, seu pai, seu irmão, seu tio tiveram câncer de próstata, olha, infelizmente você tem uma chance maior, mesmo que você seja o maior atleta do planeta. Você vai ter que fazer seu check-up mais cedo, você vai ter que acompanhar mais de perto, porque você acaba tendo essa chance genética mesmo. Mas os outros fatores todos, exercício, dieta, hábitos saudáveis, são aqueles que a gente pode alterar. Esses sim são importantes você cuidar para diminuir sua chance de ter alguma coisa. Eu vou só falar uma coisa da minha experiência pessoal, para o pessoal que está escutando.
eu acho que é importantíssimo frequência e sequência. O médico, ele conhece você, então, ficar com o mesmo médico ajuda, porque ele já conhece, é um velho conhecido lá, a próstata para ele. Fazer exame de PSA todo ano e ver a variação dele, acho que a variação é mais importante do que o nível que você está. Todo mundo funciona na derivada mesmo, então a variação é que é importante e a frequência e sequência é muito importante. Fazer um negócio uma vez por ano e, de preferência, a sequência toda armazenada num lugar que você, com o mesmo laboratório, ou se você faz vários laboratórios, junto uma pasta no seu computador e, de preferência, fique com o mesmo médico, a menos que você queira pegar uma segunda opinião, que pode acontecer de vez em quando. Claro. Não, Mas mas o conselho mesmo é ficar sempre com o mesmo médico, porque ele já conhece você. Então, é uma coisa isso que mesmo. ajuda muito. Meu médico aconteceu no ultrassom, a minha ultrassonografista, que é minha amiga, ligou para o meu urologista e falou: eu vi aqui um cisto e tal. Falou: é velho conhecido e está num lugar que não dá câncer. É isso aí. Então, isso é importantíssimo, entendeu? É isso aí. A frequência é extremamente importante. Você vê, a gente está, infelizmente, estamos vendo agora um aprendizado ruim, que foi a questão da pandemia, né? Essa pandemia trouxe, por causa da questão de isolamento, de medo de você ir ao médico e fazer seus check-ups, teve, por exemplo, mais diagnóstico no ano de 2020 de câncer de pulmão do que câncer de próstata. Sendo que a gente sabe que o câncer de próstata, por número, só perde para câncer de pele que não melanoma. Então, o câncer de próstata é o mais frequente, muito mais que câncer de pulmão. Então, por que na pandemia teve mais câncer de pulmão? Por causa da pandemia. Eu fazia tomografia de tórax, eu não estava preocupado com o meu PSA. Qual é o resultado? A gente vem vendo, tanto no particular, que eu trabalho, quanto no público, que eu também trabalho na Faculdade de Medicina da ABC, aumento de cânceres já avançados pelo fato de ele não ter ido fazer o seu check-up nos anos de 2020 e 2021. Infelizmente, a gente está pegando casos mais tardios, mais avançados, e, portanto, a chance de cura está cada vez menor. Então, o senhor está absolutamente coberto de razão na questão da frequência na periodicidade, e aí a facilitação de ser a mesma pessoa, que a pessoa te conhece, sabe o que você já tem teu exame anterior. Então, é importante você criar um vínculo com algum médico, com algum especialista, que te permita retornar com frequência e te permita ser acessível para conversar sobre os resultados dos exames. Né? Tem mais pergunta aqui. O senhor já respondeu, mas sobre alimentos, é o seguinte: tudo alimento que é saudável, o senhor já disse que para não comer gordura, evidentemente que a dieta alemã é muito pior que a dieta mediterrânea, e a japonesa é muito melhor que a mediterrânea. Isso assim, a japonesa só não é melhor para câncer de trato digestivo. Estômago é pior. Para estômago é pior. O japonês tem mais câncer de próstata, de câncer de estômago do que de próstata. Aí, a outra pergunta, câncer de próstata, você já respondeu. Câncer de próstata é uma alteração no corpo, que de alguma forma avisa? Ele é um câncer silencioso, né? Na extrema maioria das vezes é silencioso. E quando dá sintoma, em geral já é avançado. Porque muitas vezes a pessoa tem sintoma, por exemplo, dessa metástase, ou seja, desse câncer que foi para a coluna, e entra com dor na coluna e não tem sintoma urinário. Então, você não deve esperar sintoma para ter um diagnóstico de câncer, não. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela sua brilhante exposição aqui. Espero que o pessoal tenha aproveitado bem. Agradeço mesmo, em nome da CLM, a paciência e o seu tempo precioso aqui. E é o seguinte: a gente espera que o pessoal tenha a noção de que frequência é importantíssimo. Eu não gosto de ir no dentista, não gosto do meu urologista, mas eu vou. Também não gosto de ir no cardiologista, mas tem que ir. E você sabe que tem um último detalhe interessante disso aí, que a gente sabe que para check-up, as mulheres são 1000 vezes melhor do que a gente, né?
Elas Um monte fazem de coisa, muito né? Elas são mais. melhores que a gente. Pois é, mas você sabe que a maioria, existem pesquisas que mostram que a maioria dos homens que vão para check-up urológico vieram por conta de alguma presença feminina na vida deles. Mãe, esposa, namorada, filha. Ele sozinho não marca, mas as mulheres marcam para ele, entendeu? Então, se a gente tem as mulheres aqui que conheçam alguém que está fugindo do urologista, vai lá, marca para ele e fala: ó, o doutor mandou marcar. Já marcou e vá ao urologista. Metade da sua plateia praticamente é de mulheres. Só. Então, Estão fica todas o aviso aí preocupadas com para maridos. Primeiro, elas estão maridos. preocupadas com a bomba hidráulica, mas segundo, com, é o seguinte, se amam os maridos, ela tem que se preocupar com a saúde deles, porque, de fato, os homens são um pouco relaxados com a saúde, não se preocupam muito com a gordura, nem com o excesso de peso, e isso é muito complicado, né? Então, queria agradecer sinceramente pela sua exposição aqui. Nós vamos colocar depois no site aí o endereço e o nome completo do Dr. Carlos. E sintam-se à vontade, a CLM paga esse primeiro exame, para não terem medo. Nós temos um seguro de saúde bastante bom, então não Tá cobre até o certo. sírio libanês, então não tem problema. Muito bom. Obrigado pela oportunidade de poder falar, de poder esclarecer. A Solange aí tem todos os meus contatos, ela pode deixar todos absolutamente à vontade, aí pode compartilhar com todo mundo. Espero ter ajudado em alguma coisa, pelo menos nessa questão do esclarecimento aí, e nessa, de pelo menos soltar essa faísca de que você precisa de fato se cuidar, que quanto antes você cuidar, quanto antes diagnosticar, melhor. Não deixe para descobrir uma coisa lá para frente, como a gente já comentou aqui de um caso de conhecido, de que já, infelizmente, quando descobriu, já estava mais para frente, mas então, façam isso, incentivem os parceiros, vocês mesmos vão procurar um especialista sim. Não só em novembro, né? Mas no ano todo. O ano todo, e comecem talvez por um clínico geral, e depois ele vai talvez encaminhar para um especialista. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada, doutor. E assim, como mulher, eu queria fazer uma pergunta, mas é uma curiosidade. O senhor já recebeu mulheres que agendaram uma consulta com o senhor para sanar dúvidas sobre os seus parceiros ou não? Já, e já também recebi assim, casais em que a mulher dava os sintomas do homem, né? Ele não falava nada, mas ela que falava o que ele sentia. As duas coisas. Mas você levanta 4 vezes porque eu conto que você me acorda 4 vezes à noite. Você me incomoda, você acorda. Exatamente. Então, eu já tive, sim, as duas coisas. Muito bom, muito então, tá bom, doutor. Muito obrigada. Obrigado. E agradecemos a todos aqui que participaram e que, caso alguém queira, tenha alguma dúvida que não pôde colocar, se enviar para nós, a gente vai encaminhar para o senhor. Combinadíssimo já. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.